A palavra do Senhor fala: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Verdadeiramente este era Filho de Deus. Esta passagem ela é bastante reveladora, porque sacrifícios existiam antes. Nós vamos encontrar em várias histórias, não somente na história hebraica, mas na história grega e em outros povoados, em outras religiões, o tal do sacrifício. As hecatombes, aqueles momentos a qual as pessoas ofereciam banquetes, mas também ofereciam animais para serem imolados. E o Senhor Jesus, Ele está agora se sacrificando. Mas entenda que existe algo mais profundo nisso. Quando nós lemos Levítico capítulo 16, vamos perceber as instruções para o sacrifício. O bode estaria sendo imolado, sacrificado em holocausto. Então imagine que ele derramaria sangue e logo ele seria queimado completamente. E aquilo serviria para a expiação do pecado do povo, para o perdão do pecado do povo. Isso acontecia de ano em ano, uma vez por ano. Mas existia um outro bode, a qual caía desgraça sobre ele. E o sacerdote iria colocar, ou o sumo sacerdote iria colocar as mãos sobre a cabeça deste bode. E ali representaria que todo o pecado do povo seria transmitido para ele. Então imagine que se reuniam bastante pessoas esperando este momento. E neste momento o sacerdote ele imolava, colocava em sacrifício um bode e o outro ele colocava as mãos. E este bode era solto pelo deserto para se aproximar de um penhasco. Para bem longe do arraial do povo de Deus, aquele bode levaria os pecados do povo. Mas as pessoas ficavam com a consciência tranquila, com a consciência limpa, porque eles diziam: agora os nossos pecados foram perdoados. Daqui a um ano vamos voltar novamente na congregação do Senhor e oferecer sacrifícios. Mas entenda você que eles saíam com a consciência tranquila. E lá em Hebreus, a palavra fala que o que acontecia não era a remoção do pecado, mas era uma espécie de acobertamento. Sabe quando você coloca a sujeira para debaixo do tapete? Agora entenda você o seguinte, que a palavra fala que Jesus, ele estava na cruz. E naquele momento tudo se escureceu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Mas me chama a atenção que o centurião e os guardas, eles vendo Jesus e presenciando o terremoto, eles ficaram possuídos de grande temor. E disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aqui houve uma diferença entre o sacrifício de Cristo para os sacrifícios de antes. Lá, o povo saía tranquilo, com a consciência limpa. Aqui, os soldados e os guardas e o centurião ficaram temerosos. Porque aqui se inaugura a fase de reconhecer que a vítima realmente é vítima. Antes, o bode era o culpado. Eu passava, ou seja, o povo passava os pecados para o bode, e ele merecia aquilo, ele era culpado, ele tinha que ser imolado, e aquilo aliviava a minha consciência, não pesava a minha consciência. As tribos primitivas agiam bastante desta forma. Então quando surgiam pragas, ou algum tipo de situações inusitadas, como a colheita que se tornou escassa, ou chuva demais, sol demais, ou seja, a terra não produzia, algum fenômeno natural, logo eles procuravam um culpado.
eles tinham que apaziguar a ira de um Deus. E eles encontravam bodes, encontravam crianças, encontravam determinadas pessoas, podia ser um estrangeiro, um deficiente, mas alguém seria este bode expiatório. E na história hebraica, o bode expiatório, ele levava para o deserto e se lançava no penhasco, para bem longe do arraial, porque todo o pecado do povo era transmitido para ele, e aquilo aliviava a consequência do povo, mas eles não mudavam. Eles não se reconheciam como grandes pecadores e que o culpado, na verdade, era a vítima. Aqui nós temos uma mudança radical. Porque quando eles olham para Jesus na cruz, eles dizem, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O que nós estamos fazendo? Nós matamos o Filho de Deus. Nós somos culpados. Nós pecamos grandemente. A verdade foi escancarada. E verdade é exatamente tirar o véu, porque antes as pessoas viam a Deus através de um véu, o véu da lei. Mas agora tudo estava bem claro, e que quem eles estavam matando não era alguém culpado, não era um bode. Quem eles estavam matando era o Filho de Deus. E aquilo não trouxe, de forma alguma, uma limpeza na consciência deles. E nem poderia. Porque a palavra está dizendo aqui que quando eles mataram Jesus, os guardas e o centurião tiveram um peso na consciência. Nós matamos o Filho de Deus. O que nós fizemos, e não somente eles, mas como muitas pessoas em Israel. Isso é algo inédito, você não vai encontrar em nenhuma outra história de sacrifício, porque quando os gregos sacrificavam em hecatombes, quando o povo de Israel sacrificava os bodes, as ovelhas, os cordeiros, eles festejavam, eles se alegravam, porque diziam, os nossos pecados foram embora. O livro de Hebreus vai pontuar que não havia remoção de pecados. Sangue de bode, sangue de boi, sangue de touro, sangue de cabra, sangue de ovelha não removia pecado nenhum. Porque é o que acontece, infelizmente, nas nossas vivências. Nós culpamos sempre alguém. Jeremias já dizia, do que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado? Nós queremos encontrar bodes expiatórios, nós queremos encontrar culpados. E os povos de antigamente, eles percebiam que alguma coisa estava de errado e que alguém era o culpado. Exatamente o efeito era dado por uma causa. Vamos procurar a causa. E quem era a causa? Era o mais fraco. Matamos o mais fraco, mas eles pensavam que o mais fraco era o culpado. Eles matavam e aquilo trazia uma grande tranquilidade para as suas consciências. Mas a morte de Cristo não trouxe, de forma alguma, uma tranquilidade para a consciência. Trouxe um peso, porque nos revelou quem nós somos. Escancarou a nossa feiura. Escancarou aquilo que o apóstolo Paulo fala, não há um justo nenhum sequer. Eu digo isso porque Pilatos não era justo, lavou as mãos. Os discípulos não eram justos, fugiram. Os fariseus incentivaram a crucificação de Cristo, inclusive os saduceus participaram do julgamento. Aqueles que estavam clamando por milagres e que receberam milagres, e Jesus, no domingo de Ramos, adentrando em Jerusalém, que estavam dizendo, Hosana ao rei, estes estavam dizendo, solte Barrabás. Os mesmos que foram curados por Cristo, os mesmos que receberam o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, estes estavam gritando e dizendo, solte Barrabás, mate-o, mate-o. Sabe,
não havia nenhum justo, nenhum sequer. E se Cristo estivesse na cruz, e todos ali tivessem uma tranquilidade na consciência, e dissessem: agora os nossos pecados foram expiados, o sacrifício de Cristo seria idêntico ao sacrifício, ou aos sacrifícios que aconteciam antes, na história, não somente dos hebreus, mas de todos os povos primitivos. Mas o sacrifício de Cristo se diferenciou também, porque Ele não trouxe para as nossas consciências a tranquilidade, mas o peso de que nós matamos o Filho de Deus. Porque o sacrifício de Cristo só nos traz salvação, ou só nos vale a pena se, diante da cruz, falarmos como estes guardas, como este centurião: miserável homem que somos, matamos o Filho de Deus. E o Filho de Deus morreu não somente pela culpa dos judeus, não somente pela culpa dos saduceus, dos romanos ou dos soldados, não. O Filho de Deus morreu também pelo meu pecado, pelo teu pecado. Será que os governantes de hoje não iriam lavar as mãos também? Será que nós, que recebemos milagres e bênçãos, não iríamos dizer: solte Barrabás, mate-o, porque ele me confronta, ele traz umas palavras muito pesadas, ele fala de caminho estreito, ele fala que eu devo negar a mim mesmo, ele fala que eu devo segui-lo na cruz. É melhor eu fugir. E o máximo que eu possa ter é um respeito para com ele, mas escondido na minha própria insignificância, como Pedro se recolheu e os discípulos se recolheram. É preferível nós fugirmos, mas coragem para estar diante dele na cruz. Isso talvez fosse para poucos. Aliás, somente algumas mulheres estavam diante de Jesus na cruz, que não tiraram o pé dali. A mãe foi uma destas mulheres, Maria. O que eu quero dizer é que as pessoas não podem olhar para o sacrifício da cruz, o sacrifício de Cristo, e vê-lo como um sacrifício de bode, a qual, para aplacar a ira dos deuses, para que a minha consciência esteja tranquila, eu olho para a cruz e digo: obrigado, Jesus. Porque era isso que acontecia. Estava ali o bode sendo imolado, estava em holocausto. O holocausto era o fogo consumindo o bode, e as pessoas aplaudiam e diziam: que coisa linda, morreu por mim, isso é bom. E saíam dali e iam festejar, se alegrar. Se o sacrifício de Cristo for desta maneira, se a cruz de Cristo for desta maneira, estamos repetindo os mesmos atos dos gregos, dos hebreus, dos ferezeus, jebuseus e de tantas outras tribos e de tantos outros povos primitivos daquela época. Se nós olharmos para o sacrifício de Cristo e dizer: que coisa maravilhosa o que Ele fez por mim, obrigado, Jesus. Se nós não tivermos um peso em nossa consciência como este centurião e como estes guardas tiveram, de nada adianta para nós. Porque o sacrifício de Cristo, ele nos causa perplexidade. É quando nós olhamos para ele e dizemos: nós matamos o Filho de Deus, ele morreu por mim. E isso traz-nos um peso na consciência, faz com que nós venhamos nos arrepender e dizer: Deus nos perdoe, porque estamos em conflito contigo.
A palavra fala que nós estamos em conflito para com Deus Pai. E somente quando nós reconhecemos os nossos pecados, que o sacrifício de Cristo lembra de nossos pecados, e que não somos bons, que não somos maravilhosos, que não existe nenhum nesta terra que é justo, que nós não merecemos a graça de Deus, por isso é graça, um favor imerecido, e pela graça sois salvos mediante a fé, pela graça, por aquilo que é imerecido, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não é por obras para que ninguém se glorie, porque a salvação nos vem quando deixamos a obra de Deus operar em nossas vidas. Aliás, até o arrependimento vem dele para os nossos corações. Mas é a forma como nós olhamos para a cruz que define se somos salvos ou se ainda continuamos na perdição. Se você olha para a cruz de Cristo hoje e diz: Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. E aí, daqui a pouco você vai festejar, você vai comemorar, ou esquecê-lo, porque o povo de Israel fazia isso, os gregos faziam isso. Eles matavam ali os seus bodes, daqui a pouco festejavam, e olha, nós fizemos a nossa parte, nós aplacamos a ira de Apolo, nós aplacamos a ira de Zeus, os hebreus, nós aplacamos a ira de Yahvé, e pronto. Não tinham nenhum peso na consciência, não refletiam, não faziam aquilo que o apóstolo Paulo fala que nós devemos fazer em toda a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia senão a memória da morte de Cristo? E Paulo fala que na cerimônia da ceia nós devemos o quê? Nos autoexaminar. Nos autoexaminar. O centurião e os guardas que estavam olhando para ele, se autoexaminaram e disseram: nós matamos o Filho de Deus, porque praticamente foi isso que eles pensaram. Eis o verdadeiro Filho de Deus. O que nós fizemos? O que nós fizemos? Nós devemos olhar para a cruz e ficar com peso na consciência. Nós devemos olhar para a cruz e dizer: Deus me salve deste serpenteamento, porque nós nos tornamos igual a serpente do jardim do Éden. Nós somos pecadores, nós somos maus, até as nossas melhores obras são como presentes gregos, que parecem por fora dádivas, mas por dentro estão cheios de más intenções, e o que nós queremos na verdade é algo em troca. Nós queremos a tal da reciprocidade, nós damos, mas queremos algo muito maior como consequência dos nossos atos bondosos. Isso não é bondade. As nossas virtudes não são silenciosas. Nós dizemos não simplesmente para a nossa mão esquerda, mas para o mundo inteiro que somos bondosos, mas quando na verdade, como diz Jeremias, pecadores somos. E do que nós podemos nos queixar, se tudo quanto acontece ao nosso redor é culpa nossa? Como diz o apóstolo Paulo, separados estamos da glória de Deus. O sacrifício de Cristo, ele se diferencia, porque imagine
que naquela época o bode expiatório recebia toda esta carga de pecado. E ele ia para um abismo. O deserto o conduzia para um abismo. E ali ele se perdia. Às vezes, queremos tirar encargos, pesos das nossas consciências, culpando outros. E talvez você esteja me escutando agora e saiba quantas vezes lançamos sobre o outro a culpa daquilo que é realmente conteúdo nosso. Existe, por exemplo, um mecanismo a qual nós projetamos no outro aquilo que realmente é nosso. Nós odiamos, responsabilizamos e até nos afastamos de alguém, porque dizemos que esta pessoa, ela fez algo contra nós. Mas quando na verdade essa aparente mágoa só revela que o conteúdo que nos prejudica não está naquela pessoa, o veneno que nos prejudica não está naquela pessoa. Nós podemos ser bons críticos do governo, mas será que o veneno a qual danifica a cidade só está no governo? Nós podemos olhar para Brasília e dizer: eis ali a reunião, a assembleia dos que tramam contra nós e que prejudicam a cidade. Vamos lançar uma bomba ali e resolver tudo. Será que vai resolver tudo? Porque acontecia isso, lançavam o pecado sobre aquele bode, e o bode ia para o penhasco, e ali o povo ia festejar, e todo mundo com a consciência tranquila diziam: olha, agora nós vamos viver felizes. Mas os pecados continuavam, os conflitos continuavam, o adultério continuava, o roubo continuava, o homicídio continuava e nada se resolvia. Ou seja, colocava-se a mão no bode, matava o bode, mas nada se resolvia, porque o problema é que o povo não reconhecia o pecado em si, não reconhecia a feiura em si, não reconhecia que o veneno não estava no bode, o veneno estava em si. Não adianta nós jogarmos uma bomba em Brasília quando nós somos maus. Não adianta simplesmente nós criticarmos quando todos nós agimos da mesma forma que eles. Mas projetamos os nossos conteúdos neles e dizemos: tudo é culpa deles, quando na verdade nós somos corruptos. Nós somos perversos. Nós criticamos pessoas que precisam de ajuda. Como diz a Bíblia, nós não praticamos a religião pura, imaculada e verdadeira, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, dos desamparados. Não adianta nós cobrarmos que aqueles que reconhecemos como envenenados, que utilizam paletós, e dizemos: a pobreza se instala por causa deles. Quando uma crise como esta que nos acontece, aí nós olhamos e dizemos: está tudo acabando ao redor, este quilo de arroz, vamos subir, vamos lucrar. Então, ao invés de vender este arroz por R$5, eu vou cobrar R$15. Do que adianta eu criticar e matar bodes expiatórios? Nós podemos matar todos os bodes expiatórios no país, mas nada vai retirar o veneno de nós, de cada cidadão, se não reconhecermos que a feiura está em nós também. Às vezes surge um conflito na família e a solução é apontar um bode expiatório. Nós descarregamos toda a nossa raiva e toda a nossa ira em alguém. Essa pessoa vai embora. Mas os conflitos continuam. Os pecados continuam. Não adianta, é inútil. Bode expiatório é inútil.
Nós podemos matar todos os bodes expiatórios humanos da face da terra, mas a maldade ainda vai continuar. O jardim do Éden não vai se instalar. É isso que o sacrifício de Cristo também nos trouxe como lição. Não adianta você sacrificar um bode expiatório e olhar e dizer, é culpado. Não. Você tem que olhá-lo como vítima. Cristo não foi um bode expiatório. Cristo foi uma vítima da nossa maldade. Cristo foi uma vítima daquilo que nós somos envenenados. Ele não tinha veneno, mas nós tínhamos veneno suficiente para matar o Filho de Deus. Nós devemos olhar para a cruz e dizer, Senhor, é diferente. Tu és a vítima e eu sou o perverso. O problema está em mim, Senhor. O maior vilão sou eu. Esses guardas e o centurião disseram isto: este é o Filho de Deus. Se ele falou, este é o Filho de Deus, é porque eles estavam pensando, ora, nós matamos o Filho de Deus. Quem nós somos para matar o Filho de Deus? Pobres e miseráveis. O sacrifício de Cristo, ele tem que nos trazer esse peso na consciência. Mais uma vez eu digo, se o sacrifício de Cristo não trouxer peso em nossas consciências, aquilo que o apóstolo Paulo fala de autoexame, se o sacrifício de Cristo trouxer para nós apenas, tudo bem, obrigado, agora eu posso continuar com a minha vida. Não. Ele tem que trazer peso para a tua consciência. Que o erro está em você. Que nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser pessoas melhores. Nós precisamos ser pessoas mais justas, mais honestas, pessoas mais éticas, mas principalmente pessoas que venham amar mais, que venham cuidar das vítimas. Meus irmãos, existem muitas vítimas nos dias de hoje. É por isso que Cristo falou que se você der um copo de água para um dos meus pequeninos, você está saciando a minha sede. Porque assim como Cristo foi vítima, essas pessoas são vítimas de uma sociedade perversa. E quantas vezes nós dizemos, são culpados. São culpados. Queremos tratar vítimas como culpados. Era o que acontecia. Talvez olhavam para aquele bode e diziam, esse aqui tem que morrer. Eu só tenho que colocar as mãos sobre a cabeça dele. Sumo sacerdote, vai lá, coloque a mão. Olha, eu tenho uns erros aí, mas coloque a mão. E isso vai sair da minha vida e vai adentrar a vida deste bode. Mas esse bode é culpado. E quantas vítimas da sociedade estão por aí? Pessoas sem comer, sem vestir. E o que nós dizemos? São culpados. Ou então no máximo dizemos, a culpa é de outros. Mas hoje nós estamos também sacrificando pessoas. Você, comerciante, sacrifica pessoas quando quer aumentar de forma abusiva aquilo que você vendia por um preço justo. Você guarda que cobra propina. Você está sacrificando pessoas. Você que não doa, não contribui, não compartilha os seus bens, você está sacrificando pessoas. Porque Deus nos dá para que venhamos transbordar, e aquilo que cai, isto é bíblico, é dos pobres. O que nós fazemos? Estamos tendo, conforme eu já preguei, nós
aumentamos e alargamos os nossos armazéns. Porque dizemos, se antes eu jantava com R$300, agora eu quero jantar com R$1.000. Se antes eu comprava um par de sapato por R$300, agora eu quero gastar R$1.000, R$1.500, R$2.000 em um par de sapatos. Sabe o que acontece? Nós não nos saciamos e com isso vamos vitimizando, aliás, vamos causando vítimas sociais, pessoas que morrem por nossos atos. E não trazemos um peso em nossa consciência. Nós estamos vivenciando uma época a qual estamos percebendo o valor da vida. Estava pensando, sabe, quais eram os profissionais mais valorizados no mercado? Jogador de futebol, por exemplo, cantor e tantos outros. A pergunta que eu te faço é: dá para você viver sem assistir um jogo de futebol? Talvez você diga que sim. Dá para você viver sem este grupo de pagode que você gosta? Talvez você diga que sim. Dá para você viver sem este cantor de forró? Talvez você diga que sim. Mas dá para você ter uma boa saúde sem médicos e sem enfermeiros, sem técnicos de enfermagem? Você vai dizer que não. E o porquê nós pagamos bons salários para aqueles que estão somente nos entretendo, mas quando a realidade nos assola, como nos dias de hoje, nós não temos sequer profissionais de saúde para atender a demanda. Por quê? Porque nós não valorizamos essas pessoas. Veja o nosso grau de uma vida supérflua, de uma vida rasa, enquanto sociedade. E ainda não trazemos um peso na consciência que esta noite de Sexta-feira Santa, ao olharmos para a cruz, venhamos dizer: nós precisamos mudar. O erro não está em B, não está em C, não está em D, o erro não está em ninguém lá fora, o erro está aqui dentro. É o veneno que habita em mim, é o pecado que habita em mim, e que eu preciso urgentemente pedir perdão de Deus. Eu preciso urgentemente que Deus venha me perdoar. Deus me perdoe, porque nós matamos o teu filho. Eu sou pecador. Olha, o grande passo para a redenção é reconhecermos os nossos pecados. E talvez a sociedade nesta época de crise epidêmica venha se redimir ao reconhecer o quanto nós somos pessoas que valorizam o desnecessário, o quanto os nossos caminhos são injustos. Gastamos milhões e milhões em coisas que vão servir apenas para alguns momentos de nossas vidas. E agora, estamos pagando um alto preço. Que venhamos olhar para a cruz. E não somente dizer: Jesus, obrigado. Muito bom o que o Senhor fez por mim. Mas dizer: Jesus, me perdoe. Olha o que eu fiz. Eu matei o Filho de Deus. Já pensou se todas as pessoas fizessem isso agora? Olha o que eu fiz. Estou tratando mal as pessoas. Eu estou tratando mal a esposa, eu estou tratando mal o esposo, eu estou traindo, eu estou invejando, eu estou roubando, eu estou mentindo. Olha o que eu fiz. Se nós trouxéssemos a culpa para a nossa consciência, e não transferíssemos a culpa para bodes expiatórios, seríamos pessoas melhores. Existem muitas pessoas por aí dizendo: olha, retire a culpa de si. Isso pode ser um mau caminho. A partir do momento que você reconhece que é pecador, pelo perdão de Cristo, pelo amor de Deus, Ele retira de você a culpa. Tudo bem, a partir daí, não adianta andar se culpando. Mas se você erra, é tão bom
quando a tua consciência te acusa, quando você não consegue dormir e no outro dia você vai pedir perdão. Porque isto sim é o correto. Você olhar a sua feiura e dizer: eu preciso da beleza de Cristo. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador e que eu necessito do Salvador. Olhe para a cruz agora. Olhe para Cristo agora. E peça perdão dele. Pelo que você fez por ele. Que talvez pela grande e infinita misericórdia ele venha lhe perdoar.